Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Hoje nós faremos a leitura a partir do versículo de número 125. A leitura será do versículo 125 ao versículo, do versículo 25 ao versículo de número 32. Já estou lá na frente, vendo? Não é vontade de terminar, não. É só atrapalhado mesmo. Salmo 119, versículo 25 ao 32. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade. Favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por momentos como esse, quando o teu povo reunido pode abrir a tua palavra e podemos, ó Senhor, meditar nela. Te rogamos, meu Senhor, graça e misericórdia nesse instante. Abre, Senhor, o nosso entendimento, ilumina nossa mente, Senhor, para que possamos entender a tua palavra. Mas também, Senhor, move os nossos corações, de tal maneira que sejamos alimentados, fortalecidos, animados, encorajados, reavivados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó meu Pai, falando conosco hoje à noite. Essa é nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há momentos na vida em que a alma parece que está sendo esmagada. Não sei se você já passou por isso. Tem épocas na nossa vida que parece que tudo não faz sentido. Do nada, sem nenhum motivo aparente, tudo fica escuro, perde o sentido, perde o gosto. A gente passa a viver momentos complicados, com a sensação de afastamento, de solidão, a sensação de que Deus não está atento a nós. É como se realmente a graça tivesse saído de perto. E tudo começa a dar errado. Tudo na vida perde o sentido, perde o gosto. Essa tristeza profunda, meus irmãos, que não é depressão, que não é uma tristeza propriamente de alguma coisa que aconteceu, mas porque por algum motivo parece que tudo se esvai. Não é incredulidade, a gente continua confiando no Senhor, mas em alguns momentos da vida isso parece que cai sobre a nossa cabeça, como se fosse uma nuvem escura, e a gente não consegue nem sequer nem pensar em sair daquela situação. Essa noite escura da alma, meus irmãos, foi experimentada por muitas pessoas, muitos crentes fiéis ao Senhor durante a história. O conceito de alma, de noite escura da alma, na verdade, vem lá do século XVI com um místico chamado João da Cruz. É um místico, um poeta, doutor da igreja também. E ele foi o responsável pela reorganização da ordem carmelita na Espanha, um católico, junto com a Santa Teresa de Ávila. Ele concebeu esse conceito de noite escura da alma. Mesmo que ele não seja da nossa tradição, ele experimentou essa sensação de abandono, essa sensação de tristeza profunda, de desânimo interior completo, como se Deus estivesse em silêncio. E é interessante porque os reformadores replicaram a mesma ideia, só dando outro nome. Mais tarde, meus irmãos,
Calvino vai chamar de o abatimento da alma. Ou John Owen vai falar de desconfortos espirituais. Ou Richard Bach vai falar de melancolia espiritual. Seja qual nome a gente pense em dar, muitos de nós, se não todos nós, já experimentamos dias assim. Diz que não dá gosto de fazer nada, que não tem interesse em fazer nada, que parece que Deus está tão longe, que a graça está tão distante, que a única coisa que nós temos no nosso coração é escuridão, é tristeza profunda. Essas trevas internas, meus irmãos, são mais comuns do que a gente pensa. E é justamente trevas como essa que o salmista está enfrentando aqui. Ele se sente esmagado debaixo de muita pressão. Mas é interessante que no meio disso tudo, no meio dessa confusão mental que ele se encontra aqui, ele encontra a saída. E é justamente essa saída, na forma como Deus lida com o nosso sofrimento, que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, os irmãos já sabem, é um monstro, é o maior capítulo da Bíblia. O Salmo 119 é imenso. Talvez por isso tanta gente desista de ler ele todo. São mais de 170 versículos, é muita coisa. Mas era necessário que ele fosse assim pela forma como ele foi construído. Ele, na verdade, é uma ode à palavra de Deus. E por causa disso, o autor do Salmo pegou as 22 letras do alfabeto hebraico e construiu de tal maneira que cada 8 versículos, cada grupo desses de 8 versículos, cada verso começa com essa letra específica. Nós já vimos, por exemplo, que do versículos de 1 a 8, todos os versos começam com a letra Aleph. Dos versículos de 9 a 16, todos os versos começam com a letra Bet. Então ele foi fazendo e construindo assim, primeiro, para facilitar a lembrança, para mostrar para as crianças como era mais fácil decorar assim. Já imaginou? Dizia, diga a letra Bet. Ele dizia os versos todos, que começavam com a mesma letra. Mas não só isso, meus irmãos. Como que trazendo cada letra que compõe a palavra, mostrando como a palavra é orientadora para nós. Esse salmo, ele é um reflexo direto do Salmo 19. Inclusive, muitas das palavras que são usadas aqui para descrever as Escrituras, são usadas lá também. Aqui 8 palavras são usadas para descrever a Bíblia Sagrada. Da mesma forma, lá no Salmo de número 119, uma série de palavras: leis, testemunhos, preceitos, juízos, decretos, mandamentos, promessas. Essas palavras todas somente para definir as qualidades da Escritura. E é interessante também porque ele também é acompanhado de um salmo messiânico. O Salmo 18 é messiânico e o Salmo 19 é sobre a palavra. Aqui da mesma maneira, o 118 foi messiânico e o 19 é a palavra. Mas é interessante também porque ele também está conectado com o Salmo de número 1. No Salmo 1 diz sobre a meditação na palavra. E diz que aquele que medita na palavra de dia e de noite é como uma árvore que encontra raízes profundas perto de água e que está sempre bem. Parece que ele vinha falando sobre isso, não era? De que por meditar na palavra ele estava sempre bem. Os primeiros 24 versículos foram exatamente exaltação às qualidades da palavra. Ele falou sobre as perfeições, sobre a beleza da palavra, sobre as qualidades da palavra, mas parece que o versículo 25, ele muda completamente a temática a partir de agora. Em especial dos versículos 25 a 32, parece que ele está passando por um momento difícil. Nós não sabemos que momento ele está passando. Porque nós nem sabemos direito quem escreveu. Nós achamos que foi Davi, mas provavelmente Esdras que compilou esse material todo, porque o material parece muito escrito por Davi. Mas aqui, meus irmãos, fala de alguém que está passando por um momento complicado, muito complicado. E que meio a essa tristeza profunda que ele está enfrentando, é como se ele estivesse se afogando na tristeza, tentando colocar a cabeça para fora para respirar um pouquinho. Mas aqui, meus irmãos, no mesmo tempo que ele se mostra em profunda tristeza e angústia, prostrado literalmente nessa tristeza, o texto nos mostra um Deus que, por meio da sua palavra, vai conduzindo-nos para fora desse poço de tristeza e nos colocando numa boa situação. Isso é uma boa notícia, porque o que o Salmo vem nos mostrar é que todos nós podemos passar por momentos assim, mas cada um de nós consegue sair desse lugar, porque Deus nos tira de lá.
E é essa questão que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. O Deus que restaura o coração prostrado. A pergunta que nós fazemos é como Deus restaura o coração do crente quando a sua alma está prostrada no pó da tristeza. O texto nos dá, meus irmãos, em primeiro lugar, que Deus restaura o crente quando vivifica sua alma pela palavra. Veja o versículo de número 25. Ele começa essa sessão dizendo: a minha alma está apegada ao pó. Essa expressão, meus irmãos, é de uma tristeza profunda. Note que ele não está falando de um sofrimento, basicamente, do corpo, está vendo? Ele não está falando que está doente. Ele não está falando que está com problema físico. Ele está dizendo que a alma dele está com problema. Então é uma tristeza de alma. É algo que a alma dele está passando. Mas a expressão seguinte é ainda mais dura, porque quando ele coloca que a alma dele está apegada ao pó. A imagem, meus irmãos, nos remete a Gênesis capítulo 3, quando o Senhor disse que do pó nós fomos tirados e ao pó nós voltaremos. Ele diz aqui que a alma dele está apegada a essa morte. É como se a alma dele estivesse grudada com a própria morte. A tristeza tinha tomado a alma dele a tal ponto que ele se sente morto. Ele se sente completamente incapaz. Essa incapacidade dele demonstra o estado da alma dele diante de Deus e o estado da alma dele diante dos homens. Ele se sente completamente impossibilitado de qualquer reação. A tristeza que ele está sentindo é tão grande que ele se sente como um morto jogado no chão. Por isso a imagem de estar apegada, grudada, simplesmente colada no pó. Ele não consegue se descolar do chão, está vendo? Ele está como que dentro de uma cova, sem a menor condição de sair de lá. Ele diz: a minha alma está apegada ao pó. Essa ideia, essa descrição da forma como a alma dele é vista, demonstra, meus irmãos, como ela está perturbada, de como ela está em angústia, e angústia profunda de morte. É alguém que está sentindo o gosto da morte, está sentindo a baforada dela no seu pescoço. É alguém que simplesmente perdeu completamente o sentido da vida, que não consegue encontrar alegria em nada, e que essa tristeza o está consumindo e puxando para dentro de um buraco. Ele se sente completamente tragado pelas trevas de uma sepultura, está vendo? É como se ele simplesmente estivesse num caixão e terra por cima. Ele não tem como sair desse lugar. Por isso, meus irmãos, que a maneira como ele encontra para sair dessa situação, não é simplesmente encontrando alguém que traga uma boa pregação, uma boa palavra de autoestima, notou? A forma de sair dessa situação de tristeza profunda não é uma mão amiga, uma palavra de carinho, não é alguém que esteja do seu lado dizendo: vamos fulano, eu te ajudo, vamos junto aqui. Porque essa questão, meus irmãos, é uma questão de alma que está em completa angústia. É por isso que ele entende qual é o problema dele. Ele diz que ele precisa de uma intervenção divina. Ele nota que essa tristeza profunda não pode ser retirada por estímulos externos, por pessoas ao seu redor. Não pode ser retirada por se amar mais, ou quem sabe, como dizia aquele teólogo Tim Maia, quem sofre sempre tem que viajar. Não é? As pessoas não pensam assim: eu vou para a praia. Se eu dar uma voltinha na praia de Boa Viagem, ver as ondas batendo lá, talvez eu melhore, não é? Quem sabe se eu for para a Disney e descer aqueles brinquedos lá, eu consigo melhorar. De alguma forma a gente acha que tristeza não pega avião. O salmista diz: não é assim que as coisas se resolvem. É por isso que já no versículo 25, ele começa a mostrar onde está a luz no fim do túnel. Ele não nega a realidade dele, ele não diz: não, o que eu estou sentindo é só uma coisa passageira. Isso não, é profunda. É uma tristeza profunda que me faz sentir-me morto. Por isso, a única coisa que ele pode fazer é uma oração, mas é uma oração muito bem feita. Versículo 25 ele diz: vivifica-me. Se a alma dele está triste a ponto dele se sentir morto, se a alma dele está uma tristeza tão profunda a ponto dele se sentir incapaz de sair dali, ele diz: só Deus pode me tirar daqui. E só Deus pode me tirar justamente trazendo
vida. A ideia dele é de trazer vigor novo, de trazer um ânimo restaurado, de simplesmente levantar alguém da cova. Ele diz, só Deus pode ressuscitar um morto como eu. Ele reconhece, meus irmãos, a necessidade que ele tem de um Deus que pode dar vida quando a gente se sente morto, de um Deus que pode nos levantar dessa cova quando a gente se sente dentro de uma cova. Ele diz, eu estou triste, não posso negar isso. Eu não vou fingir que isso não é verdade. Isso aqui não é como se prega nessas músicas por aí, triunfalista. Eu vou vencer, eu vou conseguir isso. Não, eu estou acabado, eu não consigo fazer nada. Não, meu irmão, ele não saiu cantando, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Ele diz, não, eu preciso que o Senhor me dê vida. Vivifica-me, Senhor. Mas no momento em que ele conclama o Senhor para que vivificá-lo, ele sabe de onde o Senhor vai tirar a vida para dar a ele. Ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele diz, eu sei de onde o Senhor vai tirar. A raiz do meu problema está no meu coração triste, de uma tristeza que está me prostrando e tirando completamente o ânimo, que não está me deixando fazer nada, de uma tristeza que não me dá forças nem para sair da condição de tristeza, mas o Senhor, por meio da sua palavra, pode me vivificar. Ele diz, por meio da sua palavra, o Senhor pode me levantar de novo. Só o Senhor pode produzir vida em meio à morte que eu estou experimentando. Ele se sente fraco, e nessa fraqueza, meus irmãos, ele é extremamente franco. Ele diz, eu sei, é assim que eu estou, mas também eu sei quem é o meu Deus. A solução para ele não é melhorar as condições externas, a solução para ele é o Senhor intervir com vida. Ele diz, o Senhor é quem vai produzir vida em mim, e é por meio da palavra que essa vida é produzida, está vendo? É por meio da palavra que isso vai se apresentando. Por isso, meus irmãos, no versículo 26, ele inicia um processo claro de restauração dessa vivificação que ele precisa. Ele já reconheceu o seu estado, diz, eu não tenho condições de sair. Ele já reconheceu que só Deus pode tirar, vivifica-me segundo a sua palavra. Agora no versículo 26, ele dá os passos iniciais para sair desse buraco. Porque afinal de contas, uma hora já vai ter que sair desse buraco. E no versículo 26 ele diz, eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. É impressionante isso aqui, porque ele em momento algum tenta disfarçar as condições. Ele não tenta dourar a pílula e fingir que as coisas estão bem. Geralmente nós tentamos fazer isso mentindo até para a gente mesmo. A gente passa o dia todinho rindo e brincando, fingindo que está tudo bem, mas no final somos só nós e Deus em nossa tristeza. A gente sabe disso. Mas ele diz, eu agora quero diante do Senhor, primeiramente, apresentar os meus caminhos. É bonita a expressão que ele usa, expus os meus caminhos ao Senhor. Ele não esconde nada, meus irmãos, ele coloca tudo diante do Senhor, porque ele simplesmente não está tentando disfarçar algo para Deus. Pelo contrário, ele não é orgulhoso a ponto de pensar, o que Deus vai pensar de mim eu nessa tristeza? Tanta coisa Deus tem me dado de bom, mas por que eu estou triste? O que Deus vai pensar de mim? Ele não está preocupado com isso, porque Deus sabe exatamente a situação em que ele se encontra. A nossa maior alegria, meus irmãos, de nós nos podemos colocar em oração, é que você não precisa fingir diante de um Deus que te conhece inteiro. E no momento que ele diz, eu expus os meus caminhos, ele não está só dizendo que as coisas certas que ele fez, ele está expondo a vida inteira e dizendo, eu pequei também. De forma que o meu coração tem fraquejado, que o meu coração de repente não tem confiado suficientemente no Senhor, que eu tenho me deixado abalar de forma ridícula por alguns problemas que têm acontecido. Às vezes, meus irmãos, é uma coisa tão boba que você diz, por que eu estou tão nervoso por causa disso? Por que isso está me deixando triste? A pessoa passou por mim, ela nem me viu, ela não falou comigo, isso acabou com o meu dia. Por que essa pessoa é tão importante para mim a ponto disso acontecer comigo? Já não passaram por isso? Ele diz, mas eu expus diante de meu Deus. Ele disse para o Senhor. Isso aqui é especial, meus irmãos, porque de alguma forma isso aqui é confissão. Confissão, meus irmãos, não é dizer a Deus o que Deus não sabe, porque não tem nada na sua vida que Deus já não saiba. Mas confissão é dizer a Deus aquilo que você descobriu sobre você.
Confissão é mais do que simplesmente falar para Deus uma coisa que de repente Ele está descobrindo agora. Mas confissão, na verdade, é dizer: eu sei onde está o meu erro. Ele diz: eu expus o meu caminho. Eu mostrei para o Senhor quais são os meus problemas. E é interessante, ele diz: no momento que eu exponho ao Senhor o meu caminho, no momento em que eu mostro como é que está a minha vida, no momento em que eu coloco todas as minhas fragilidades, porque eu não preciso fingir a Deus, diante de Deus que eu sou forte, eu posso dizer: eu sou fraco, estou fraquejando nessa área aqui mesmo, eu estou feito uma porcaria, não consigo nem me levantar. Ele diz: eu estou feito um graveto queimado, não tenho força para nada. Ele consegue expor as suas fraquezas, os caminhos, e olha só como é que ele conclui, versículo 26, e tu me valeste. Deus, meus irmãos, é alguém especial para nós, justamente porque Ele não esmaga a cana quebrada, justamente porque Ele não vai tripudiar em cima da sua fraqueza, Ele não vai simplesmente rir e ignorar dos seus sofrimentos, não importa qual seja o seu sofrimento, não importa quão importante seja o seu sofrimento, porque às vezes, como adultos, nós pensamos que os nossos sofrimentos são sofrimentos de verdade. Nosso sofrimento é por questão de sustento, então é uma questão de vida ou morte, não é? Nossos sofrimentos dizem respeito à saúde, então sempre é questão de vida ou morte. Mas espinha na testa de adolescente é sofrimento? Não é. Medo de se declarar para a menina e a menina dizer um não, isso é sofrimento? É nada. Gostar de uma menina ou de um rapazinho que não gosta de mim, isso não é sofrimento? A gente olha e diz: menino, deixa de besteira, namorada é que nem bolacha, é que nem biscoito, vai um e vem 18, relaxa, meu filho. É só o seu primeiro namorinho, você vai ter muitos pela frente. Que nada. Nós dissemos que esses sofrimentos são insignificantes. Mas adivinha, Deus está interessado. Deus tem interesse na primeira decepção amorosa. Deus tem interesse na primeira vergonha que a gente passou no colégio. Deus tem interesse na primeira queda que a gente ralou o joelho e que não tinha ninguém para ajudar a gente. Deus tem interesse nessas coisas. E o salmista diz: eu expus ao Senhor, eu contei tudo para Ele. E o mais interessante, Ele estava lá para me ajudar. Ele me valeu. Não, ele descobre uma coisa aqui fantástica, ele diz: em meio à minha tristeza, eu nunca estive sozinho. Em meio à minha tristeza, eu não posso achar que Deus me abandonou. Em meio à minha tristeza, eu preciso me lembrar que Deus está do meu lado, que Ele não me abandona, que eu posso expor a minha vida para Ele, tudo aquilo que está me angustiando, por mais bobo que seja, por mais besta que seja, eu posso colocar na frente dEle, porque Ele vai continuar me valendo. É por isso que o que Ele vai fazer agora é especial. Ele diz: Senhor, ensina-me os teus decretos. Uma vez expondo a sua vida e sabendo que Deus está do lado dele, ele diz: Senhor, eu preciso aprender a viver do jeito que o Senhor quer, porque não tem felicidade longe do caminho do Senhor. Não tem felicidade longe da forma de andar como o Senhor deseja. Então, Senhor, eu estou sofrendo agora, mas de repente o sofrimento que eu estou sentindo é ridículo. Eu estou sofrendo porque eu gostaria que meu marido me amasse mais, que minha esposa me amasse mais e me desse mais atenção. Mas essa atenção que você quer é uma atenção que só Deus pode dar. É até justo você pedir, mas você transformou o seu marido, sua esposa no ídolo e quer que ele dê sentido para a sua alma. E de repente, ao expor esse sofrimento, o Senhor diz: tem uma maneira melhor de caminhar, minha filha. Tem uma maneira melhor de caminhar, meu filho. Ao invés de esperar o amor dos homens, contente-se com o amor de Deus, que é completo e pleno e que é quem vai te satisfazer. Senhor, eu preciso aprender essas coisas. Ele diz: Senhor, eu preciso aprender a andar nos teus caminhos. Por isso, Senhor, ensina-me os teus decretos, ensina-me a sua vontade, porque eu preciso aprender a reagir às circunstâncias da vida à luz da sua vontade. Eu preciso saber como me mover nessas circunstâncias todas. Note que ele não está pedindo simplesmente detalhismos, informações, curiosidades bíblicas. Não, ele não está querendo conhecer mais detalhes. Ele simplesmente está querendo conhecer a vida à luz da perspectiva de Deus. Ele diz: eu quero que o Senhor me ensine como é que eu lido com esses sentimentos. Como é que eu lido com essas circunstâncias? Como é que eu lido com essas situações? Eu preciso que o Senhor me instrua nesse caminho. É por isso que olha o que acontece agora no versículo 27. Olha a conclusão. Depois de dizer: ensina-me os teus decretos, ele diz: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Essa ideia de atinar com os caminhos é agora a ideia de viver esses caminhos, está vendo?
Ele precisa saber qual é a vontade de Deus, mas saber a vontade de Deus nos leva a atinar o caminho de Deus. Saber o que Deus quer, sem você fazer o que Deus quer, faz a menor diferença. Saber o que Deus quer e trilhar o caminho que Deus quer, faz toda a diferença. Ele disse: Senhor, me ajuda a atinar com esse caminho, me ajuda a ajustar nesse caminho, de forma que agora eu consiga caminhar nos teus passos. Ele sabe que só tem uma maneira de sair desse buraco de sofrimento que ele está, é seguindo os passos do Senhor. É seguindo o caminho da felicidade que o Senhor nos concedeu. O caminho da felicidade não está longe de nós, meus irmãos. É guardando na palavra do Senhor, é amando o Senhor e a sua palavra, é buscando viver o caminho na vida do jeito que Ele prescreve, mantendo o nosso amor nele, e não nas coisas das pessoas ao redor. Ele diz: eu preciso atinar com esse caminho. Sabe o que é interessante? É que no momento em que você descobre um atalho, no momento que você descobre um caminho, você se torna apto para ensinar os outros esse caminho também. E eu acho isso fantástico. Porque muitas vezes eu perguntei na minha vida: Senhor, por que o Senhor me permitiu passar por essa situação? Não faz sentido nenhum. Do nada o Senhor me fazer passar por esses perrengues todos. E aconteceu o quê? Foi de graça. De nada eu tomei um tapa. Nem sabia, não sei nem o que foi que me atingiu. Senhor, por que isso? Irmãos, descubro sempre como Deus foi gracioso comigo, quando em cada buraco que eu enfiei o pé e torci, eu encontro pessoas que enfiaram o pé no mesmo buraco, mas eu consegui tirar o pé do buraco, eu agora sei qual é o macete para tirar. Em cada pecado que o Senhor me permitiu cair, em cada fraqueza que Ele me permitiu sentir, Ele estava me colocando numa condição de empatia para com aqueles que pecam, para lembrar que você já fez, você já chegou muito perto, você conseguiria fazer isso também, então não julgue, receba, acolha como eu acolho você. É impressionante porque o salmista diz isso no finalzinho, ele faz assim: meditarei nas tuas maravilhas. É interessante porque quando você vai para outra versão chamada Corrigida Fiel, a palavra lá para meditarei é falarei. Ele está dizendo então que no final das contas, quando ele aprende esse caminho de saída desse buraco, ele não vai usar essa informação só para ele, porque ele vai pensar nessas palavras e falar essas palavras para ele, mas ao dizer falarei das tuas maravilhas, ele está dizendo: eu vou ensinar os outros a sair do buraco também. Porque é assim que você descobre o macete, que é o Senhor vivificando pela sua palavra, que é você expondo a sua vida diante do Senhor por meio da confissão, e você sabendo que o Senhor vai te ouvir e vai te acolher, você sabe exatamente como fazer as outras pessoas saírem. Ele diz: eu acabei de descobrir como é que se sai dessa história toda. Ele diz: eu encontrei na palavra do Senhor a vivificação que eu precisava. Isso aqui, meus irmãos, é especial, porque de alguma forma isso aponta, meus irmãos, para a história da redenção. Isso aponta-nos para a pessoa de Jesus Cristo, que é o único que é capaz de nos dar vida, que é o único que é capaz de nos vivificar. As palavras que eu vos tenho dito, disse Jesus, são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Ele, meus irmãos, é aquele que levanta os prostrados, versículo 28 e 30. Do capítulo 11 de Mateus. Ele disse: a gripe chegou. Aí eu esqueço que eu estou gripado, ela me lembra. Ele disse em Mateus capítulo 11: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Nós, meus queridos, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele é aquele que é capaz de nos dar vida. Cristo, meus irmãos, se inclinou sobre a filha de Jairo e a levantou. Cristo chamou o Lázaro para fora e ele veio. Cristo pode restaurar-nos também. Não importa o tamanho do buraco, da cova em que você se enfiou em tristeza, Cristo pode te dar vida.
Nesse sentido, meus irmãos, se você está abatido em sua tristeza, se você está abatido em sofrimento, se você está se sentindo sem força na vida, se você está se sentindo dentro desse buraco, dessa cova, o Senhor te lembra hoje que você precisa de força externa, que você não vai conseguir sair daí com autoestima, você não vai conseguir sair daí com estímulo externo, de repente passeando um pouquinho. Você precisa da força da palavra do Senhor para te tirar daí. Você precisa da ação do Senhor te vivificando. Se você não sente vontade de buscar a Deus, e em meio à sua tristeza e prostração, você não tem nem gosto de ler a Bíblia, o Senhor te convida hoje a buscá-lo, porque não tem outro lugar onde você possa encontrar a felicidade a não ser na pessoa de Cristo. Só a vida existe nele. Então busque ao Senhor conforme a sua palavra. E uma coisa que o texto nos garante é que quando nós buscamos o Senhor e expomos para Ele os nossos caminhos, o Senhor nos levantará e nós não mais seremos prostrados, mas seremos indicadores para os outros que estão prostrados de como sair desses buracos. O Senhor nos dá vida, meus irmãos, por meio da sua palavra. O Deus que restaura o coração prostrado. Como Deus restaura o crente quando sua alma está prostrada ao pó? Em primeiro lugar, Deus restaura o crente quando vivifica sua alma pela palavra. Em segundo lugar, Deus restaura o crente quando fortalece para escolher o caminho da verdade. Versículo número 28. Ele retoma a temática de tristeza, está vendo? Versículo 28. Ele praticamente diz as mesmas coisas do versículo 25. Ele diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. O salmista é um poeta de primeira classe, e a forma como ele descreve a sua tristeza aqui, meus irmãos, a gente sente junto com ele. Porque a expressão aqui é muito bonita. Quando ele diz que minha alma de tristeza verte lágrimas, é como se ele estivesse dizendo: eu estou me derretendo. Está vendo? E qual é que eu me derreto? Eu estou escorrendo pelos olhos. A minha tristeza está me desmanchando. E a forma como a tristeza se manifesta é quando os meus olhos derramam essa tristeza. Ele diz: eu estou ainda apegado ao pó, eu estou em tristeza. E essa minha tristeza agora enfraquece o meu coração a tal ponto de que eu sou consumido por ela. Minha vontade foi quebrada, eu não tenho força de nada, por isso que eu estou me derramando em lágrimas. Estou me derretendo, literalmente, em lágrimas. Mas note, meus queridos, que de novo ele encontra a mesma solução do versículo 25. Porque no versículo 25 ele diz: eu estou morto, morto de tristeza. Qual é a solução? Ele diz: só a sua palavra pode me dar vida. Senhor, me dê vida. Agora, meus irmãos, ele não diz que está morto, ele está vivo, mas ele está completamente quebrado. Ele diz: eu estou derretido, eu estou feito cera no calor, meus olhos estão escorrendo, não tenho mais como sair daqui. Ele até diz agora: não, eu já estou vendo, estou vivo, não estou mais morto na tristeza, mas ainda não tenho força para nada, está vendo? Ele diz: eu sou como uma gelatina, eu estou acabado, porque a tristeza tirou toda a minha força. Por isso, olha a oração dele: fortalece-me segundo a tua palavra. Que bonito, meus irmãos, é quando o salmista diz: eu não só preciso que o Senhor me dê vida, mas eu preciso que o Senhor também me dê forças, que o Senhor me tire dessas circunstâncias. Ele diz que o Senhor é aquele que pode me ressuscitar da tristeza, mas uma vez ressuscitado da tristeza, pode ser que eu esteja fraco, mas fraco a tal ponto de eu não ter forças ainda para sair. Em 2 momentos, meus irmãos, as Escrituras nos mostram Jesus recomendando que dessem comida para alguém que tinha morrido. Ele ressuscita alguém e depois diz: dá alguma coisa para ele comer. Ele está com hipoglicemia de repente. Ele precisa pelo menos de uma balinha, dá uma balinha para ele para dar uma voltada. O salmista parece que vê isso, ele diz: ok, Senhor, eu não estou mais morto na minha tristeza, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu essas condições agora para que eu me levante, eu expus a minha vida, o Senhor me acolheu, me recebeu, me orientou, me deu agora a visão de que isso vai servir para alguém no futuro. Mas ele diz agora: mas eu ainda não tenho força para nada.
Porque, meus irmãos, é isso, justamente isso que tristeza faz com a gente. Já aconteceu isso com você? De você estar tão triste, mas tão triste, que não ter vontade de sair da cama? Você dorme, acorda para dormir de novo, não é? Não tem fome, não tem sede, para levantar, para ir no banheiro, só com uma emergência muito grande, porque se puder segurar, segura mais um pouquinho para ficar prostrado, sem força. Já passou por uma tristeza a ponto de que você simplesmente ver as coisas caindo ao seu redor e você não tem ânimo sequer de estender uma mão para acolher essas coisas para elas não caírem? O salmista diz, é assim que eu estou sem força nenhuma, eu estou dissolvendo em lágrimas, como é que eu posso resolver qualquer coisa? Por isso que da mesma forma como ele disse, é o Senhor que me dá vida, ele diz, é o Senhor que me dá força. Ele, meus irmãos, encontra o seu sofrimento em desânimo, mas a esperança não está nele, está no Senhor que pode trazer essa força. É Ele quem nos fortalece, é Ele que nos dá a força, meus irmãos. Mas de novo, olhe onde Ele encontra essa força que vem de Deus. Fortalece-me segundo a Tua palavra. Note, queridos, que Ele sempre encontra na Bíblia essa fonte de força e alegria. Lá atrás ele diz, eu estou morto, mas a Tua palavra me traz vida. Agora ele diz, eu estou fraco e a Tua palavra me traz força. Como é, meus irmãos, que nós estamos buscando força para viver? A gente está buscando força para a vida nos piores lugares possíveis. Nós estamos buscando força na vida em projetos, em ideias, em coisas adquiridas. Nós estamos feito criança quando ganha brinquedo novo. Já lembra disso? Quando você ganhava um brinquedo novo de noite, que não dava tempo suficiente para brincar com ele, o que acontecia de manhãzinha? Quem acordava primeiro? Quem aqui nunca acordou de 5 horas da manhã porque estava ansioso, porque ia para uma viagem, que ia para um rio, tomar banho, que ia para a praia? Quem nunca acordou ansioso com esse negócio, não é? Você queria que a noite passasse voando, acordou de manhã porque tinha um brinquedo novo, que ia brincar, ia acontecer uma coisa. Essas ansiedades, nós estamos buscando força para a vida, meus irmãos, como criança busca força e estímulo para a vida em brinquedos. Só que tem um detalhe, com a mesma alegria e força que a gente adquire com esses brinquedinhos, essa alegria e força vai por água abaixo na primeira rodinha que se descola, na primeira cabeça de boneca que cai. Não tem jeito, meus irmãos. Enquanto nós estivermos buscando força para viver nas coisas que acontecem ao nosso redor, Deus me deu um emprego, então agora eu estou feliz, agora eu tenho força. Mas, meu irmão, o primeiro xingamento do teu patrão, tu vai por água abaixo. Deus me deu uma alegria muito grande, arranjei uma namoradinha, arranjei um namorado, eu estou feliz da vida, acorda de manhã sorrindo. Na primeira briga você se acaba, na primeira suspeita que ela vai acabar, tu morre. É porque a gente encontra força para viver nos lugares errados. A gente está buscando no lugar errado. O salmista diz, força para viver é na palavra do Senhor. É ali que tem força. Ali eu encontro fortificante adequado. Ele diz, Senhor, fortalece-me segundo a sua palavra. Mas é interessante, meus irmãos, como no versículo 29 agora, ele vai encontrar a força que ele está pedindo na palavra. Por isso que no versículo 29, meus irmãos, ele faz um contraste absurdo entre duas coisas. Ele fala do caminho da falsidade e o favorecer da lei. Primeira coisa que ele coloca agora nessa oração que ele está fazendo do Senhor, ele diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê força pela sua palavra. Mas ao se deparar com a palavra para encontrar forças, ele diz, afasta de mim o caminho da falsidade. Ele diz, meus irmãos, que existe um caminho ruim. Mas note que esse caminho ruim parece um caminho bom, notou? É o caminho da falsidade. É um caminho que parece ser legal. O Provérbios nos lembra disso. Lembram? Provérbios diz, há caminhos que aos olhos dos homens parece caminho de vida, mas que no final é caminho de morte. Parece que a gente olha para frente e diz, achei a solução para os meus problemas. Tudo agora vai dar certo. Ele diz, Senhor, esses caminhos são falsos. Eu não posso encontrar a força para a vida, a força para romper com essa tristeza, em caminho falso. Porque se eu continuar procurando sair da tristeza por caminhos falsos, eu vou enfiar com a cara na parede. É alguém que procura na bebida,
uma alegria para a vida. É alguém que procura na comida, alegria para a vida. É alguém que procura em viagens, alegria para a vida. É alguém que procura em relacionamentos, alegria para a vida. Aí depois não sabe por quê, está indo para o AA, está procurando Monjaro. Por quê? Porque nenhum desses caminhos são verdadeiros. Esses caminhos são atalhos falsos. Ele diz, Senhor, eu quero evitar esses falsos caminhos. Senhor, não me permita pegar esses falsos caminhos. Porque esses caminhos são fáceis e são claramente oferecidos pelo mundo, mas eu preciso de força em meio à minha tristeza. Eu preciso de força para me levantar, e essa força não vem desses estímulos do mundo. São caminhos falsos, que parecem boa solução, até a hora que você começa a trilhar, e você descobre que eles não são boas soluções. Talvez sua vida seja como aquela mulher samaritana, 5 maridos e com o que você está agora ainda não presta. A ideia é de outra. Tentando encontrar em maridos uma solução para a sua infelicidade. Isso é caminho falso. Isso é caminho falso. Ele diz, Senhor, me afasta do caminho da falsidade. Mas, Senhor, favorece-me com a sua lei. E a palavra favorecer aqui é ótimo, porque a palavra significa graça. Agracie-me com a sua lei. Ele descobre, meus queridos, que o caminho para sair desse buraco passa pela lei do Senhor, e que esse caminho é um caminho de graça, que é uma ação divina e soberana da parte de Deus, que é quem vai conduzir você pelo caminho correto. Ele diz, eu preciso encontrar na lei do Senhor a graça que me concede a capacidade de ter força. A força não virá para você de longe, pelo contrário, está perto de você. É só abrir a Escritura. Lá você vai encontrar a graça do Senhor se manifestando a você. Essa graça, meus irmãos, manifestada por meio da lei, te dará as condições de você encontrar forças. Olha o versículo de número 30. Ele diz, ok, eu vou escolher. Que legal, não é? Ele estava tão desanimadinho, não estava? Estava tão tristinho lá no versículo 25, está dizendo, eu estou morto, Jesus, estou morto. Aí Jesus diz, tá bem, toma a vida. Senhor, ok, mas ainda estou fraco. Aí ele diz, Senhor, então tome forças. Onde está a força? Na palavra do Senhor. A graça que está na palavra do Senhor te dará forças. Ele diz, e agora, meu irmão, que ele encontrou a graça na palavra, ele diz, agora eu escolho. Ele está cheio de força, está vendo? Ele tem força de novo. Ele não está mais prostrado. Ele não está mais jogado. Ele está tomando decisões. Quem já passou por tristeza profunda sabe como tomar decisão é um negócio difícil. Porque tomar decisão implica em tomar atitude. Ninguém em tristeza profunda quer tomar atitude. Ele diz, eu escolhi. Eu não quero o caminho da falsidade. Eu quero a graça do Senhor manifestada na sua lei. Por isso eu escolhi o caminho da fidelidade. Se você tem a revista corrigida aí também, você vai descobrir que ele está dizendo assim, eu escolhi o caminho da verdade. Eu escolhi o caminho correto. Eu escolhi o caminho da verdade. Ele diz, eu escolhi o caminho do Senhor. Porque quem é esse caminho? Jesus diz, João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu encontrei o caminho, eu encontrei a verdade, eu encontrei a vida. Ele diz, eu encontrei na palavra do Senhor a força necessária, eu tenho que escolher o caminho certo. Eu não posso escolher o caminho da falsidade, eu escolho o caminho da verdade. Por isso, versículo 30, ele diz, decidi-me pelos teus juízos. Ele diz, andar nos teus caminhos, Senhor. A força é para andar nos teus caminhos, segundo a tua verdade, fazer a tua vontade. Eu escolhi o teu caminho, Senhor. Eu sei por onde andar agora. Eu sei por onde eu vou. Cristo, meus irmãos, é o centro da nossa restauração. É Ele que dá força ao quebrantado. Ele é a força que nos impulsiona. E Ele próprio disse que é o caminho, a verdade e a vida. Nesse sentido, eu não posso buscar força em ninguém mais, a não ser no próprio Deus, porque Ele é o único que nos dá força quando nós estamos abatidos.
Em Lucas capítulo 22, versículo número 32, nos diz que os discípulos estavam abatidos, e ele diz assim: mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que coisa linda, ele diz: Pedro, você vai se acabar, Pedro, mas eu orei, porque eu tenho interesse na sua força. Eu tenho interesse no seu vigor. Eu orei para que você fique forte. Para fazer o quê? Fortalecer os teus irmãos também. O texto vai nos dizer também que um pouco mais adiante, ele estava caminhando depois com discípulos no caminho para Emaús, 2. E o texto diz que eles estavam extremamente tristes, acabados. E o que é que ele faz com esses 2? Anima-os. Vocês nunca leram? Olha o que diz a Bíblia a respeito do Messias. Ele expunha a Escritura. E ele no final, depois que ele descobre que era Jesus, diz: e não ardia o nosso coração. Vejam, eles estavam com tanta força agora, meus irmãos, que depois de ter caminhado a tarde inteira para chegar na região de Emaús, na hora do jantar, eles: não, agora vamos voltar, porque agora a gente tem forças para voltar. Eles mal conseguiram chegar em Emaús. Por causa de Cristo, eles têm força para voltar para Jerusalém. O Senhor, meus irmãos, é quem nos sustenta para que nós não venhamos a cair. Judas, versículo 24, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. É Ele que nos dá força, meus irmãos. Em tempos de abatimento, de tristeza, em tempos de decisões difíceis, nós precisamos da palavra do Senhor para nos dar força, meus irmãos. Não tente encontrar forças em amizades. Não tente encontrar forças em outro canto a não ser no Senhor. Não, meus irmãos, a força não está simplesmente em dizer não só ao pecado. Está simplesmente em dizer sim ao caminho da vida. Ele diz: a força do Senhor está encontrando na palavra a maneira correta de viver, de caminhar, de andar. E o Cristo que habita em nós, meus irmãos, nos dará a força necessária para continuar. Porque Ele é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar, o fazer. É o Senhor que nos dá força. A Bíblia nos alerta, meus irmãos, que os jovens se cansam e de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, caminham e não se fatigam, correm e não se cansam, porque nossa força, meus irmãos, está no Senhor. E notem que coisa linda, que forma estruturada, como o Senhor nos dá, meus irmãos, um círculo não vicioso, mas um círculo virtuoso, onde a alegria do Senhor é a nossa força, e a força do Senhor é o que nos alegra. Ele diz: temos força no Senhor. Ele nos ajuda a escolher o caminho certo na hora. O Deus que restaura o coração prostrado. Como Deus restaura o crente quando sua alma está prostrada no pó? Em primeiro lugar, Deus restaura o crente quando vivifica sua alma pela palavra. Em segundo lugar, Deus restaura o crente quando fortalece sua vontade para escolher o caminho da verdade. Em último lugar, Deus restaura o crente quando o impulsiona no caminho da obediência. Versículo 31. Versículo 31, agora, meus irmãos, ele vai mostrar uma realidade completamente diferente do versículo 25. No 25, ele estava morto e o Senhor deu vida. No versículo número 28, ele estava fraco e o Senhor fortaleceu. Mas no versículo 31, olha como mudou. Ele começa assim: aos teus testemunhos me apego. Opa! Ele desgrudou da morte, está vendo? No versículo 25 ele estava grudado em quê? No 25 ele estava desgrudado com a morte, ele estava grudado no pó, está vendo? Ah, mas ele já descolou disso. O Senhor já o tirou da morte, no versículo 25 mesmo. Ele não está mais fraco, deitado, incapaz. Ele diz: agora eu tenho outra coisa que me agarrar. Como? Em que eu vou me agarrar para sair desse buraco? Versículo 31, aos teus testemunhos eu me apego. Esse irmão agora encontrou uma saída para o buraco da tristeza profunda. Ele encontrou a palavra do Senhor em que se agarrar. Ele se agarra a essa palavra como um náufrago se agarra, meus irmãos, a uma boia para não morrer afogado. Ele diz: é nela que eu me agarro, é nela que eu me sustento. Mas é interessante, meus irmãos,
que agora ele olha para essa palavra em que ele se apega e encontra nela toda a esperança e expectativa que ele precisa. Porque a Escritura não está interessada em te dar informações. A Escritura está interessada em te fazer mudar de vida. E por conta disso ele diz: não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Que coisa, não é? Porque ele está confiando todas as suas forças no Senhor. E como ele está confiando nas palavras do Senhor, meus irmãos, palavra é um negócio bem instável para se agarrar, não é? Se agarrar em palavra é um negócio complicado, porque não dá certo. É instável demais. Quando eu era menina, a gente tinha uma brincadeira e minha mãe morria de medo que a gente fizesse essa brincadeira, que era atravessar o açude agarrado num tronco de bananeira. A gente adorava aquele negócio. Primeiro que era um grande prejuízo para o pessoal do sítio, que a gente arrancava as bananeiras para fazer isso. Cortava o tronco da bananeira, jogava na água, o tronco da bananeira boia. Aí, gente, pulava todo mundo dentro d'água, engatava o braço aqui e vai remando, para atravessar o açude todinho. Chegava do outro lado e disse: consegui, vocês fracos, frouxos, não conseguem. Gente, era um negócio extremamente perigoso, porque tronco de bananeira é liso, é muito liso. Além de ser liso, você vai com um braço segurando só. Então, do nada, o braço escorregava. E um monte de menino, sem saber nadar, agarrado com um tronco de bananeira. O tronco de bananeira roda quando você está. Ele não é um barco, gente. Então, ele gira. Então, do nada, girava. Pronto, era a menina afogada e arrasta um, arrasta outro. Vez ou outro, morria 5 de uma vez. Minha mãe morria de medo desse negócio, da gente ficar atravessando. Não faça um negócio desse não, senão te quebra de pau. Como eu tinha medo de apanhar, eu não... Mas como é difícil se confiar em coisas que são instáveis, não é? É perigoso. Palavras são instáveis. Confiar em palavras é um negócio perigoso, é difícil, a gente fica meio desconfiado, né? Só que depende de quem é a palavra. O salmista diz: eu confio na palavra do... Então, Senhor, não me faça passar vergonha. Acho bonito isso. Ele diz: eu sou naturalmente desconfiado, mas a palavra do Senhor é dita para mim como segurança. E eu sei que se eu confiar no Senhor, o Senhor não vai me fazer passar vergonha. Quem confia na palavra do Senhor não tem perigo de passar vergonha, porque aquilo que o Senhor prometeu, isso Ele fará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Ele diz: eu confio então na palavra. O Senhor não só não passa passar vergonha, mas Ele sabe que a palavra do Senhor é completa. Ele diz: eu sei onde me encontrar, eu sei como caminhar. Agora ele diz: eu preciso desse impulso. E a palavra do Senhor é o impulso. Porque agora ele diz: eu estou agarrado com a palavra, Senhor. Eu estou preso nela, eu estou agarrado nela. Senhor, não me permita escorregar e de repente me passar por vergonha. Mas olha o que diz o versículo seguinte: percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Isso aqui parece que é outra pessoa. Porque a palavra percorrer aqui é literalmente correr. Gente, versículo 25, esse camarada estava morto no chão. Versículo 25, esse camarada estava simplesmente prostrado, dizendo: não tenho nem força nem para respirar, vou morrer, vou morrer. Meus irmãos, esse irmão no versículo 28, ele está dizendo: não tenho força para nada, não tenho capacidade para nada. Agora, meus irmãos, apegado com a palavra, ele diz: não é que eu vou andar no caminho. Acho impressionante isso, porque ele diz: agora eu vou correr no caminho. Ele diz: eu tenho força necessária dada pelo Senhor na sua palavra, não só para percorrer o caminho do Senhor, mas agora eu vou pegar os caminhos do Senhor e fazer agora uma maratona, eu vou correr por eles. O Senhor deu promessas ao seu servo, o Senhor trouxe palavras de ânimo ao seu servo, pela palavra do Senhor o Senhor o vivificou e o fortaleceu. Ele diz: agora eu trilho esse caminho. Eu ando nesse caminho. Que transformação, meus irmãos, maravilhosa esse homem enfrentou. Um homem que estava prostrado em tristeza, agora está correndo nos caminhos do Senhor. Ele está trilhando os caminhos do Senhor com força, com disposição, com coragem. Ele está feliz, ele está andando justamente, meus irmãos, porque a bem-aventurança está em meditar na lei do Senhor e na sua lei, meditar todo dia.
Ele diz, agora meditando na palavra do Senhor, eu tenho força suficiente, eu vou correr esse caminho, eu vou trilhar esse caminho com muita força. Mas olha só, ele deu uma condicional no final do versículo, está vendo? Eu percorrerei os teus caminhos, quando me alegrares o coração. Interessante isso, porque quando ele diz me alegrar o coração, a expressão aqui literalmente é quando me dilatares o coração. Quando me deixar o meu coração maior. Deixar o coração maior, meus irmãos, tem a ver não só com alegria, como o texto está colocando. Mas é de alguém que teve o coração tão cheio de graça, que o coração dele teve que crescer para caber tanta graça. É como se o coração dele tivesse sido inflado pelo Senhor em amor e graça, a ponto de que ele agora tem um estoque de energia para o resto da eternidade. Ele está dizendo, quando o Senhor encher o meu coração de graça, quando o Senhor encher o meu coração de amor, quando o Senhor encher esse meu coração de alegria, eu tenho a força agora não só para caminhar nos caminhos do Senhor, mas para caminhar com leveza, com tranquilidade, como o salmista diz, fez os meus pés como os pés da coça, não interessa se o terreno é escorregadio e difícil de trilhar, eu ando por cima como uma bailarina, eu não ligo, eu ando e caminho e corro, porque eu sei o caminho que eu estou trilhando. Ele diz, o Senhor agora me conduz para andar altaneiramente. Eu corro no lugar onde as pessoas rastejam. Eu ando com facilidade no lugar onde as pessoas tropeçam. Porque o Senhor encheu o meu coração de graça. O Senhor dilatou o meu coração por meio da Escritura Sagrada. Por isso que agora, meus irmãos, o culminar da alegria não está em simplesmente, ok, agora eu estou feliz, como se a felicidade fosse o alvo, está vendo? A felicidade não é o alvo, meus irmãos, a felicidade é o energético, a felicidade é o combustível. O Senhor enche o nosso coração de alegria, meus irmãos, para que a gente caminhe no caminho do Senhor, na trilha do Senhor. Ele diz, eu vou correr o caminho do Senhor. Porque no final das contas a felicidade se encontra em fazer a vontade do Senhor, em andar nos caminhos do Senhor. Por isso que em Mateus capítulo 5, Jesus vai ficar dizendo, bem-aventurado é quem faz isso, bem-aventurado é quem faz aquilo. Ele está dizendo, a felicidade está em andar conforme as regras do Senhor, fazendo o que o Senhor manda. Essa felicidade nos impulsiona agora. Ele encontrou, porque agora ele tem uma vida graciosa, uma vida sincera e uma vida frutífera. Antes, apegado ao pó, versículo 25. Agora, correndo de felicidade, como um cachorro amarrado depois que você solta. Vocês precisam ver Billy quando eu solto lá no seminário. Quanto mais eu caminhar em obediência, meu irmão, quanto mais eu me apegar à palavra do Senhor, quanto mais próximo de Cristo eu estiver, mais graça Ele me concede, maior coração Ele me dá, mais Ele me enche de alegria e força, para que eu possa trilhar o caminho do Senhor com suavidade, com tranquilidade, sem aperreio. O crente, meus irmãos, é capaz de enfrentar momentos difíceis, tudo caindo ao redor, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, Ele diz, tu não serás atingido, eu creio, Senhor, eu vou, sem duvidar. Esse homem que estava em tristeza profunda, agora, meus irmãos, está completamente diferente. Porque ele entendeu a palavra e ele entendeu por onde é que ele tem que andar. Cristo, meus irmãos, é aquele que abre o nosso entendimento. Cristo é aquele que abriu o entendimento para os discípulos, lá em Lucas 24, quando o texto nos diz que ele abriu o entendimento dos dois discípulos que estavam indo para Emaús. E é interessante ver esses mesmos homens lá em Lucas 24 dizendo, por acaso quando ele falava não aquecia o nosso coração com ânimo. O Senhor nos capacita, meus irmãos, com boa palavra, com boa obra, para que a gente ande nela. Hebreus capítulo 13 diz assim, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus, o qual seja a glória para todo sempre. Ele diz, o Senhor é que vai ser esse motivador para você. E se você anda com o Senhor, você corre, você vai com força, você vai com disposição. O objetivo da restauração não é satisfação pessoal, está vendo? O objetivo da restauração não é voltar a ser feliz.
O objetivo da restauração é voltar para o caminho. O objetivo da restauração é voltar a caminhar e não ficar largado no chão. O objetivo da restauração é fazer você correr de novo nos caminhos do Senhor. Cristo, meus irmãos, não só te levanta do pó. Cristo não só te dá força para você se levantar. Cristo te dá pés ágeis para correr. Nós precisamos da palavra do Senhor para isso, meus irmãos. Nós precisamos da palavra do Senhor. Não sei se você está com o coração prostrado. Não sei se você já experimentou um coração prostrado. Não sei se você conhece alguém que está nesse momento experimentando um coração prostrado. Mas o texto, meus irmãos, nos mostrou qual é o caminho para sair dessa situação. Primeira coisa que o texto nos mostrou, você não vai conseguir sair disso sozinho. E eis a primeira lição que você precisa levar. Você precisa que o Senhor te dê vida. Você precisa que o Senhor te vivifique. E não espere que essa vivificação vai vir simplesmente do nada. Do nada vai vir um anjo na tua porta e vai dizer, tá bom meu filho, levanta daí. Não vai acontecer isso. Essa vivificação virá quando você se aproximar das Escrituras e buscar nela um Cristo que te dá vida. Você não é capaz de sair desses buracos sozinhos. Entenda de uma vez por todas. Não é tomando remédio antidepressivo que você vai sair dessa. As tristezas da vida não são vencidas se escondendo delas. Não são vencidas se entorpecendo em calmantes e coisas desse tipo. Isso é subterfúgio de que não tem a Cristo. O Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a abraçarmos um Cristo que nos dá vida, que nos arranca do túmulo mais profundo que a gente se enfiar. Não importa o tamanho da tristeza que você esteja enfiado, não importa o tamanho da tristeza que você esteja envolvido, o Senhor é aquele que te dá a vida e te levanta. Busque o autor da vida, Jesus Cristo. Busque na palavra a vida eterna que pode te levantar. Você não precisa de um gole de bebida para se sentir animado. Você não precisa ir para uma festa para se sentir animado. Você precisa da Escritura Sagrada para te vivificar. Ler a Bíblia é mais do que buscar versículo para decorar. Ler a Bíblia é mais do que simplesmente fazer uma devocional que eu sou obrigado. Ler a Bíblia é encontrar a vida que eu preciso para me levantar das minhas tristezas. O Senhor me convida, meus irmãos, a encontrar Cristo na Escritura Sagrada. Porque Ele é a vida em meio à tristeza profunda. Mas não só isso. A segunda lição que o texto nos mostra, meus irmãos, é que no final das contas, você não vai conseguir caminhar sem Cristo. Não se engane achando que você precisa de irmãos para caminhar, porque ninguém arrasta ninguém para o céu. Às vezes os crentes acham que o pastor tem essa capacidade. Pastor, vá lá conversar com fulano, porque fulano está meio fraco na fé. E aí o Senhor precisa animar. Quem sou eu para animar uma alma que está no chão? Não tem força para isso. Nenhum de nós pode. Por isso, meu irmão, pare de esperar que os crentes te animem. Pare de esperar que o pastor te anime. Encontre em Cristo e a sua palavra a força que você precisa. Se você buscar nas Escrituras Sagradas em oração, o Senhor te dará a força necessária, não só para você ficar de pé, como para pegar na mão de outras pessoas, para que elas também fiquem de pé. O Senhor, meus irmãos, é que nos dá força para escolher o caminho certo. Porque se depender de nós, meus irmãos, se a gente for na inércia, a gente só escolhe caminho que não presta, caminho de falsidade. Então pare de buscar nos caminhos de falsidade a força para viver. Pare de buscar nos estímulos externos. Porque eu estou agora, eu arranjei um emprego. Porque eu arranjei um namorado ou uma namorada. Porque eu passei no Enem. Porque finalmente eu me aposentei. Pare de procurar nos estímulos externos de casa comprada, de carro comprado, de dinheiro ganho, de bolada que você tirou. Pare de procurar no mundo a força que só existe em Cristo. Se você está baseando sua alegria de viver, se você se levanta de manhã por causa de emprego, você é infeliz. Você não é feliz. Que Cristo seja o raio da manhã que te dá força para te levantar. Que você se levante de manhã dizendo, Senhor, hoje é um dia a mais para glorificar o Teu nome. Que seja esse o motivador, como diz a música, que sejas meu universo. Meus irmãos, o Senhor nos convida hoje a encontrar a força em Cristo, e não nas coisas do mundo. Porque pode ser que tudo no mundo nos deixe mais fraco, mas a força virá pela palavra do Senhor.
Quando eu encontro um crente fraco, na maioria das vezes eu encontro um crente que está longe da palavra do Senhor, que não lê a Bíblia mais. Eu estou fraco, é o crente Guiné. Conhece o crente Guiné? O tempo todo estou fraco, estou fraco. Quando é que você leu a Bíblia? Não li. Sabe quando é que você vai conseguir força, meu irmão? Nunca, nunca. É um camarada com fastio, fraco, dizendo, eu não estou com vontade de comer, eu não como. Quando é que vai ficar forte? Nunca. Por isso, meu querido, Escritura Sagrada é mais do que simplesmente um fast food que você vai se deliciar. Às vezes é a comida que você precisa engolir. Às vezes é a canja, em meio a uma gripe forte, que você precisa engolir sem sentir o gosto. Por isso não fica achando, eu não sou hipócrita, vou ler a Bíblia de forma hipócrita. Não, meu filho, você lê a Bíblia porque ela é remédio. Não é porque você está gostando. É porque sem ela você não tem força. Você não vai caminhar. Você não vai andar. Só nela você encontra a força que vem de Jesus Cristo. Mas no final das contas, olha que coisa bonita. A mesma Escritura que em Cristo nos levanta do buraco e nos dá vida. A mesma Escritura que levanta-nos do buraco e nos dá força para caminhar. É a mesma Escritura que nos faz escolher o caminho certo para a gente correr. Ele diz, eu não quero o caminho da falsidade, eu quero o caminho da verdade. E nesse caminho da verdade eu não quero simplesmente andar, eu quero correr nele. Eu quero caminhar nos caminhos do Senhor. Eu quero percorrer os caminhos, porque o Senhor vai dilatar o meu coração. Se você está desejoso de um coração dilatado, se você está desejoso desse coração que está tão cheio de graça, que não cabe mais dentro do peito, desse coração que está tão cheio da alegria do Senhor, que estoura em palavras, se você tem necessidade disso, você só vai encontrar quando você encher o seu coração de palavra, quando você encontrar em Cristo essa alegria. Porque não existe alegria em ninguém mais, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. É óbvio, vai ter momentos na vida que a gente vai ficar muito feliz. O dia do nosso casamento é um dia especial, um dia muito feliz para cada um de nós. O dia que a gente pega o filho nos braços é uma coisa excepcional, é um dia muito feliz na vida. O dia que você conseguiu entrar na sua casa, que você comprou pela primeira vez, abriu a porta, não tem nada dentro, mas entrou, eita, são dias felizes. Mas nenhum dia desse vale a pena sem a alegria que vem de Cristo. Porque é Ele que estimula o nosso coração, ampliando para que a gente escolha o caminho certo e trilhe os caminhos do Senhor. Na verdade, meus irmãos, João da Cruz, ele acertou. Existem dias difíceis na vida. Existe a noite escura da alma. Existem momentos na vida que a gente não encontra sentido para nada. Não aconteceu nada de especial. Simplesmente a gente ficou triste. A sensação é de que Deus está longe, de que a gente está sozinho, tudo fica escuro, não tem saída para nada. Isso não é o fim, meus irmãos. Isso é o primeiro passo para a gente sair. O Senhor nos convida hoje, meus irmãos, a buscar nas Escrituras a vivificação que Cristo pode nos dar. A buscar nas Escrituras a força que só Cristo pode dar. A buscar nas Escrituras a direção que só Cristo pode dar. Que Deus nos dê graça nesse sentido, meus irmãos.